Será que hoje em dia ainda vale se relacionar? Será que de fato faz sentido você entrar num casamento, num namoro hoje? Você sabe que as mulheres estão tudo interesseira e pro lado negativo, vou te explicar qual é o lado positivo delas serem interesseiras ainda. Mas de fato as mulheres só querem sugar da vida do homem, só querem casar. E aí, depois de 2, 3 anos ali, onde se comprova judicialmente que eles tinham um laço afetivo, nem são casados no papel, mas depois que se comprova, a mulher leva tudo do cara. De maneira resumida, você tem que entender que, de fato, existe um problema nos relacionamentos atuais que envolve muito a superficialidade, o ego e a superfície. Diego, do que você está falando? Quando eu me refiro a superficialidade, eu me refiro a relações onde geralmente somente o prazer está relacionado com a manutenção do relacionamento. Então você casou, você namorou porque você amou, porque você fez sexo com essa pessoa, porque vocês não construíram valores. Isso tenho certeza que você já passou, tenho certeza que você já se relacionou casualmente com alguma mulher e esse era o objetivo dela, não à toa o seu também. Se você entrar no Tinder, você vai ver lá as pessoas parecem até produtos de supermercado, né? Elas vão passando ali o dedo, vão passando o dedo, vão passando o dedo. Gostei dessa, não gostei dessa. Gostei dessa, não gostei dessa. E assim vai indo. O que acontece? Não existe nada de errado em você filtrar as pessoas. O erro está em você tratar as pessoas como objetos. E naturalmente isso é a superfície, isso é superficialidade. Isso é abrir mão ali de uma construção de fato voltada a valores. Então vamos supor aí que você está interessado naquela menina. Vamos supor que você de fato quer saber, ou melhor, quer empregar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Você quer empregar a sua vida para fazer ela bem, fazer ela feliz. E aí durante um tempo você começa a fazer isso e naturalmente você se apaixona e tudo mais, e tudo mais. O grande ponto é que você não está errado em estar disposto a se relacionar. Você não está errado em fazer questão de conhecer essa pessoa. O erro está em você não filtrar ela com base nos seus valores. Quem é você em primeiro lugar? Como você sabe o tipo de mulher que é ideal para você? Se você tiver uma gama de filtros muito ampla, se você tiver sabedoria e tiver passado por um processo de autoaprendizagem sobre si mesmo, aonde você consegue numerar e até trazer à vista, ou seja, trazer para a sua consciência aquilo que você é, naturalmente você vai perceber que você vai começar a filtrar pessoas na sua vida, com certeza para se relacionar também. Então vamos, por exemplo, vamos citar aí que você goste de esporte, você é uma pessoa ativa, você não abre mão do esporte porque você sempre foi esportista, você gosta de ser atleta e tal. Você dificilmente vai conseguir casar com uma pessoa que não é esportista, que não é atleta. E o fato não é que essa pessoa seja de alto rendimento, mas que essa pessoa tem uma vida sadia. É isso, esse é o ponto, uma vida saudável voltada ao esporte, seja academia, seja natação, seja bicicleta. Não, Diego, mas eu não me importaria em casar ou namorar com uma menina e trazer ela para esse meu mundo. O que você não entende é que as pessoas dificilmente querem sair da onde elas estão. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que pesa 200 quilos e ela sabe que pesa 200 quilos, ela sabe que ela precisa emagrecer, mas você conseguir convencer ela através de argumentos, através de uma retórica muito boa de que ela precisa sair daquela vida. O que eu tô querendo dizer é que dificilmente você vai conseguir convencer uma mulher ou um homem que não tem uma vida esportista, uma vida atlética, uma vida de academia, de esportes, a sair dessa vida simplesmente porque faz 10 anos, faz 20, faz 30 anos que essa pessoa está nessa vida e ela não quer sair dessa vida, ela quer cada vez se afundar mais porque ela não se importa com saúde. A mesma questão religião. Se você é da religião A, dificilmente você vai conseguir casar, ter uma boa família, uma boa estrutura com uma pessoa da religião B, simplesmente porque os valores não se complementam. Por isso é importante você saber filtrar. Então, Diego, tô gostando dessa menina, como que eu faço pra gente de fato aí começar a se conhecer? Quero insistir nela. Vamos lá que a gente vai trocar essa ideia. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que as pessoas, principalmente as mulheres, estão todas, ou pelo menos a grande maioria, traumatizadas. Diego, mas eu também sou homem, também sou traumatizado, correto? O que eu quero me referir a isso é que, olha que processo interessante. Geralmente, a mulher, quando ela é traumatizada, ela tende a sair com vários parceiros para aí suprir uma necessidade dela, uma carência, ou depois de um término ela deseja aí passar por um momento onde ela não se sinta tão prejudicada no relacionamento, naturalmente ela se relaciona várias vezes, isso é dela, isso é da mulher. O homem geralmente não, o homem não tem fácil acesso a relacionamentos, naturalmente o que ele vai fazer? Ao invés de ele buscar um monte de mulher, ele vai aí sofrer sozinho. E aí a partir do sofrimento dele, pode acontecer dele superar esse sofrimento e naturalmente aí superar esse término, superar esse relacionamento e conseguir conviver consigo mesmo de maneira sadia e com os outros também de maneira sadia e se relacionar melhor. Mas o grande ponto é que as mulheres estão, na sua grande maioria, traumatizadas. Então se você está gostando dessa menina aí,
que você diz, que você conheceu na faculdade, na academia, na igreja, em qualquer lugar, você tem que entender que você vai estar trabalhando, você vai estar convivendo, você vai estar se entregando para uma pessoa que está traumatizada por algum motivo. Se você, homem, não quer uma pessoa traumatizada, você quer casar com uma mulher aí que seja virgem, uma mulher que tenha poucos relacionamentos ou que não tenha nenhum relacionamento, cara, você tem que entender que você vai ter que casar com uma menina de 12 anos, de 15 anos. Essa falácia aí de que não, mulheres de 20 anos já tá tudo rodada, mulher de 25 já tá tudo rodada, mulher de 30 tá tudo rodada. Uma coisa é fato, se você for o homem suficiente para manter o relacionamento de vocês saudável e você saber filtrar essa pessoa de maneira saudável, você saber que até aqui ela não vai implicar negativamente na minha vida e naturalmente ela passou pelos meus testes e naturalmente vai ser um relacionamento bom se eu souber conduzir. Se você tiver essa confiança, naturalmente você vai conseguir também manter um bom relacionamento. Em hipótese alguma, você tem que cogitar que a mulher não tenha experiências. Toda mulher de 16 anos para frente, já teve experiência, já se relacionou, já fez sexo, enfim, já viveu, assim como você, bonitão, assim como você, tá? Então, uma coisa importante, a sua namorada, ou melhor, a menina que você está gostando, ela tem trauma? Que tipo de trauma? Conversa sobre os traumas, conversa sobre o que fez ela tomar certas decisões dentro desse relacionamento, por que depois do término ela saiu com mais caras, por que ela resolveu não sair com mais caras, por que a família dos dois ali não se batiam e naturalmente isso causou um trauma para ela. Enfim, se ela tem trauma, se pergunte primeiro. Eu tenho que saber desse trauma? Eu preciso saber desse trauma? Na grande maioria das vezes, sim, você tem que saber. De preferência, saiba todos. E de fato, cara, hipótese alguma, fique chateado por ela ter um passado. Porque mulher, igual eu falei, de 16 para mais anos, sempre vai ter um passado, sempre vai ter uma história, sempre vai ter uma experiência. Então, antes de mais nada, o trauma. O que essa pessoa viveu? Uma outra coisa também que é tendência, principalmente aí em conteúdos relacionados para o homem, é aquele conteúdo Red Pill. Se você não sabe o que é Red Pill, basicamente se refere a um tipo de conteúdo, a um tipo de entrega de informação aonde, na sua grande maioria das vezes, os homens que entregam esse produto desvalorizam as mulheres. Não, mulher é tudo interesseira. Não, porque a mulher, se ela não fizer tal coisa, ela tá buscando tal coisa e naturalmente ela quer me manipular e tal, enfim. É colocar a mulher aí como uma pessoa negativa. Esse conteúdo Red Pill, você tem que entender uma coisa importante também. Ele não vai ser parâmetro nenhum para você se relacionar bem. O que eu tô tentando te oferecer não é separar mulheres e homens. Não é você se relacionar com o máximo de mulheres possíveis, você fazer sexo com o máximo de mulheres possíveis e abrir mão de construir coisas saudáveis, produtivas para sua vida. Eu não quero que os homens fiquem de um lado, as mulheres do outro, e aí a gente vai se brigar. Não, gente, Red Pill é esse tipo de conteúdo. Separa o que é saudável, o que é um relacionamento saudável, daquilo que não é um relacionamento saudável. Então, Red Pill não é saudável simplesmente porque coloca a mulher nesse patamar negativo. O que você tem que entender? Psicologia. A psicologia implica que todo ser humano tem um comportamento baseado em suas experiências anteriores ou baseado aí em suas experiências aí somadas. Como assim, Diego? Do que você está falando? Basicamente, se você está gostando dessa menina aí, você tem que entender uma coisa. Por exemplo, se vocês conversaram sobre os traumas dela, ela acabou de sair de um relacionamento em 3 meses, 2 meses. Não aguentou ficar sozinha, tá gostando de você para se relacionar. Durante a conversa de vocês, você percebe que antes ela também havia tido um namorado e ela terminou esse namorado e ficou solteira essa média de 2 a 3 meses. Você tem que entender uma coisa. Se esse comportamento padronizado está se repetindo, isso é psicologia, está se repetindo, a tendência é que habitualmente tenda a também acontecer. Ou seja, se vocês terminarem, ela vai também se relacionar com outros homens cada vez mais rápido. Pô, Diego, mas não tem nada a ver, até porque se a gente terminar, ela é livre. De fato, o que você tem que entender é, por que será que ela não aguenta ficar sozinha? Por que será que sempre que ela termina, ela precisa de alguém para preencher um vazio? Por que será que ao invés dela superar o luto, ou melhor, por que ao invés dela ficar focada em recuperar a si mesma desse luto, desse término, por que será que ela já entra no relacionamento? Qual é o parâmetro de emoção, de relacionamento que ela cria com as pessoas? Qual é o tipo de vínculo? Eu tenho certeza que se ela teve 5 namorados e ela não passou por um processo de aprendizagem, de autoconhecimento, se ela teve 5 namorados e você é o sexto, a mesma maneira que ela se relacionou com esses 5 namorados vai ser com que ela vai se relacionar com você, simplesmente porque isso é hábito, isso é psicologia. E detalhe, tá? Ela se relaciona, ao mesmo tempo que ela se relaciona igual com todos vocês, com todos esses anteriores, ela soma cada trauma de cada relacionamento e vai jogar tudo em você. Você vai ser o sexto, você vai carregar 5 traumas diferentes, tá bom? Então, assim que vocês tiverem uma briguinha, assim que vocês tiverem qualquer tipo de atrito,
qualquer tipo de desavença, ao invés dela sentar e ter a paciência, a empatia de tentar resolver, não, velho. Ela vai pegar tudo isso que ela viveu de experiência e vai jogar em você. Por isso é importante você abrir mão desse conteúdo Red Pill. Red Pill só serve para separar as pessoas. O ponto é que você precisa entender como se relacionar de maneira saudável e criar vínculos. Como criar vínculos? Como que eu consigo fazer essa pessoa gostar de mim? E detalhe, é todo tipo de pessoa que você quer que goste de você? Tem 10 mulheres promíscuas, ou melhor, 9 mulheres promíscuas, mas tem uma que não é promíscua, tem uma que é valorosa, tem uma que é valiosa, tem uma ali que é digna. Você quer que as 10 gostem de você ou você quer que uma certa goste de você? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, ao invés de você ter em mente todo esse tipo de afirmação que mulher não vale nada, que mulher é tudo interesseira, que mulher é tudo, enfim, que mulher é uma desgraça, cara, isso é argumento de cara que não consegue se relacionar bem com ninguém, joga as frustrações dele nas pessoas, joga as frustrações em você e você acaba acreditando. Beleza, Diego, já conversei sobre os traumas, conversei com ela sobre algumas questões relacionadas ao passado dela e tudo mais, e eu tô voltado a querer entender ela para de fato tentar entender se eu entro nesse relacionamento ou não. A partir daqui, o que eu faço? Uma coisa muito importante que você tem que entender é que todas as mulheres, sem exceção, das mulheres mais tradicionais para as mais feministas, todas sem exceção, querem um homem com segurança. O que é segurança? Um homem que, além de demonstrar segurança financeiramente, coisa que a gente vai conversar em breve, tá? A mulher também quer um homem que saiba resolver as questões dela. E por que eu tô falando de mulher feminista? Não é entrando pro ramo aqui da política, das ideologias, mas as mulheres que se dizem independentes têm que assumir também, elas têm que assumir por lógica que cada vez em que a vida delas está mais fácil, naturalmente tende a ser por causa de um homem. Esse é o ponto, essa é a verdade. Por exemplo, na sua grande maioria, os homens são os eletricistas aí, né? Não tem muita mulher eletricista que sobe em poste, que monta fio, que puxa lá da estação de distribuição para a cidade, enfim, geralmente é homem. O que eu quero dizer com isso? É o homem que traz a organização e a segurança para a sociedade. Isso é a função do homem como homem. E o fato não é que a mulher não deva... cara, todo esse lance da política, não é que a mulher não deva operar em determinado espaço, não é porque a mulher não queira, ou a mulher não deva ser feminista, ou não deva ser eletricista, não deva ser o que ela quer. Ela tem que ser o que ela quiser, desde que também, por sabedoria e lógica, ela assuma que, se não fossem os homens, a sociedade não tinha esse avanço tremendo que tem. Não tô desmenosprezando as mulheres, jamais. Mas eu quero dizer é que, se você tá gostando dessa menina, você tem que levar segurança. Da mesma maneira que os homens, na sociedade geral, trazem segurança, são os homens que vão pra guerra, são os homens que mantêm a sociedade, são os homens aí que geralmente prezam cada vez mais aí pela segurança da família, morrem pela segurança da família, você tem que trazer isso. Se você é um cara que não trabalha, que não estuda, que não tem um mínimo de noção de autoconhecimento, de propósito, para você de fato mostrar para ela que você é diferente dos outros que ela já se relacionou ou dos outros que estão interessados nela, se você não demonstrar que você tem um futuro brilhante, e o brilhante não significa que você precisa ser presidente, que você precisa descobrir a cura do câncer. O brilhante significa que você, enquanto homem, está procurando evoluir. Enquanto você não demonstrar isso para ela, não se preocupe, porque as mulheres não vão querer você. Se as mulheres verem que você não tem futuro nenhum, não só financeiramente, mas como intelectualidade, como homem que sabe ali manter uma família, como homem que sabe manter uma mulher, como homem que sabe resolver problemas diários, problemas esses que são normais de adultos, tá? Tem homem que não sabe resolver problema de adulto. E tem mulher que ainda gosta desses homens, mas detalhe, são as mulheres erradas. Não foque nessas mulheres. Você quer mulher digna, mulher que de fato vai agregar na sua vida. Mas resumidamente, se você não for um homem como dignidade, caráter, intelectualidade, como homem com certos valores, como um homem de família. Pô, Diego, você tá falando do homem tradicional. O homem tradicional é o que constitui família de maneira saudável. Se você tem um exemplo aí na sua mente de um homem que se diz tradicional, mas não teve uma família saudável, naturalmente ele tem problemas. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa evoluir em primeiro lugar, para aí sim você se relacionar de maneira saudável. Então, resumidamente, segurança. Se você está interessado nessa mulher, como que você consegue levar segurança para ela? Você está disposto a trabalhar cada vez mais horas para ter uma vida boa para vocês dois? Pô, gente, tá falando que eu vou sustentar ela? Não necessariamente. Estou falando que ela quer um homem que traga segurança. Se você não tá disposto a trabalhar em você mesmo primeiro, tá? Antes de mais nada, inclusive, antes de você entrar no relacionamento, você precisa estar bem consigo mesmo. Você tá disposto a crescer, não só financeiramente, mas como um indivíduo geral,
sozinho primeiro para depois entrar no relacionamento? Se sim, a partir daí você vai conseguir transmitir essa segurança e naturalmente elas vão saber se você tem condição de manter essa segurança que elas tanto prezam ou não. Então, de maneira resumida, esteja disposto aí para agregar na vida dessa pessoa, dessa menina, se você está interessado nela. Porque se você não estiver disposto, vai vir o cara que vai estar disposto e ela vai gostar desse cara. Porque, querendo ou não, o relacionamento, a sedução, ela ainda é psicológica, não tem nada a ver com alma gêmea, não tem nada a ver com que a gente se encontrou na vida e as coisas acontecem. Não, é psicologia pura. Beleza? E aí vem a parte da mulher interesseira ou a mulher que quer a parte financeira. Você tem que entender outra coisa. Tá gostando dessa menina, amigão? Entenda que o dinheiro não é só a matéria, não é o que a matéria representa. O dinheiro é um símbolo, como eu disse, de segurança. O que é segurança? Se você engravidar ela, você vai ter condição de manter pelo menos o filho? Pelo menos o filho. Se você não tem condição de manter nem você mesmo, quem dirá uma mulher grávida? Se essa mulher se acidentar, você vai ter condição aí de ajudar ela de alguma forma? Esse é o ponto. Se acontecer qualquer problema financeiro, você vai ter condição intelectual, condição de vontade. Qualquer problema financeiro, uma dívida é extremamente alta. Você vai ter condição de trabalhar cada vez mais para manter vocês dois? Isso é o que o amor genuíno faz. O amor genuíno vai fazer você fazer coisas, se sacrificar por coisas por causa dessa mulher. E não é por causa dela só, mas porque você quer ver ela bem, porque você não se permite ver ela sofrendo. Então você vai fazer questão de trabalhar cada vez mais. Você está disposto a isso? A partir daí surge a questão financeira, a estabilidade. Em hipótese alguma, homens estejam dispostos a entrar em relacionamentos dos quais vocês não conseguem entregar estabilidade. Em momento nenhum você tem que tirar a mulher da casa dela, dos pais, ou engravidar uma mulher se você não é digno e você não tem condição de manter a estabilidade. Estabilidade é segurança. Estabilidade ou a questão monetária da nossa vida, a questão financeira, é liberdade. E a liberdade se refere a você ter o mínimo para você comer. A liberdade significa que você vai ter uma vida digna, que você vai ter aí um chuveiro quente, que você vai ter uma casa relativamente boa, não uma mansão, mas uma casa boa onde vocês possam morar. Pô, Diego, você está falando para eu criar uma família. Se você estiver disposto a namorar com elas e vocês se gostarem muito, daqui 5 anos, se você manter essa mentalidade pequena, você não vai conseguir entregar algo bom pra ela. Pô, Diego, mas a gente tá namorando, tá no começo da vida e tal, a gente tá estudando os dois juntos, a gente tá trabalhando, a gente tá top, excelente, perfeito, continuem. Mas o fato é que daqui 10 anos, vocês vão querer continuar namorando, ela não vai querer namorar com você pro resto da vida, porque vai ter um monte de cara que já conseguiu em 10 anos muita coisa das quais você não conseguiu. Pô, Diego, você tá falando que eu tenho que me comparar com os caras? Não tô falando que você tem que ganhar mais ou menos dinheiro, tô falando que você tem que evoluir cada vez mais como indivíduo para que ela perceba que ela fez uma boa escolha, porque no final das contas, assim como você está fazendo questão de fazer boas escolhas em relação às mulheres, elas também vão fazer boas escolhas, ou melhor, elas vão tender a filtrar os homens que estão querendo se relacionar com elas, porque elas não podem errar, assim também como você não pode errar. Então, antes de mais nada, esteja estável, esteja estabilizado financeiramente, para que de fato você consiga progredir a sua vida. O dinheiro vai ajudar muito a sua vida, tá? E é por isso que você tem que entender que a segurança é um fator psicológico para as mulheres. Então, se você está gostando dessa menina, entenda como que você pode gerar essa segurança e essa estabilidade a médio e a longo prazo. Tendo tudo isso em mente, você precisa também, além disso, passar por um processo de autoconhecimento, cara. Pelo amor de Deus. Se você não estiver disposto a estudar sobre você mesmo, sabe o que vai acontecer? Na primeira briga você vai ficar bravo, vai mandar ela se lascar, você vai fazer questão aí de terminar o relacionamento, ela vai ver que você é inseguro e ela vai terminar com você. E ao invés de você se manter firme com postura de homem, não, você vai chorar. Nossa, a gente terminou, tô tão triste, ela já tá com outro. Claro, velho, você é inseguro. Você não sabe desenvolver um mínimo de caráter, você não sabe desenvolver sozinho o mínimo daquilo que é o autoconhecimento. Então, antes de mais nada, o autoconhecimento vai influenciar você a ter bons relacionamentos. Quanto mais você se conhecer, mais seguro você é de si mesmo. E naturalmente, quanto mais seguro você é de si mesmo, você passa essa segurança e você não depende emocionalmente dessa pessoa. Se você, inclusive, tem interesse aí de descobrir mais sobre autoconhecimento, vou deixar o link do meu curso pessoal aqui, que vai te ensinar como superar relacionamento, vai te ensinar como se relacionar melhor, vai te ensinar a filtrar as mulheres da sua vida e vai te ensinar sobre autoconhecimento, a importância disso, tá bom? Mas voltando ao tema, o propósito que você vai conseguir construir através desse autoconhecimento, o propósito de vida, propósito de espelho
que você vai ter entre a sua versão do futuro e o eu do agora é extremamente importante para você ter um bom relacionamento. Imagina o seguinte, você encontrou a mulher dos seus sonhos, a mulher perfeita, a mulher linda, maravilhosa, a mulher digna de caráter, a mulher que não vai te trair, a mulher maravilhosa em vários aspectos, a mulher perfeita. O seu eu do hoje, seu eu de agora, vai ter condição de ter essa mulher? E o condição, não estou falando de financeiro, estou falando de mente, de inteligência. Você vai ter condição de manter essa mulher, de manter esse relacionamento? Quanto tempo você vai aguentar? Essa mulher aí, ela tem experiência, velho. Essa mulher aí, ela não tá querendo se relacionar com criança. Essa mulher aí quer construir uma família, quer construir aí alguns valores, algumas virtudes dentro de uma família. Você está disposto? Agora imagina a frustração que vai ser para ela ao descobrir que você é um merda e ela é tão boa, velho. Imagina, por exemplo, vamos inverter aí as relações. Imagina que, por exemplo, você é o cara perfeito, é um cara maravilhoso, cara, o cara que ganha dinheiro, um cara que conseguiu construir uma vida legal, um cara que tem autoconhecimento, que tem informação, um cara que é bem formado de diversas formas, em diversas áreas. Vamos supor que você encontra uma mulher, mano, que te trai, uma mulher que não é tão bonita, uma mulher que não se cuida, uma mulher que pesa 150 quilos e tem 1,60 de altura, uma mulher aí que não faz questão de valores e nada do tipo. Cara, essa mulher, imagina a sua frustração tendo que conviver com essa mulher. Esse é o processo de autoconsciência que você tem que fazer. É o autoconhecimento, é o propósito e a projeção de vida que vão tornar você o homem ideal, cara. Que vão fazer você ser um homem tão digno, tão próspero em várias áreas possíveis para que você consiga essa mulher digna. Então o autoconhecimento é fundamental. De novo, quer entender sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. A partir daí acontece algo muito interessante que no momento em que você descobre que você é tão foda, no momento que você descobre que você é tão bom, no momento em que as mulheres evoluem em várias áreas diferentes para serem boas pretendentes também, acontece algo muito interessante que é a peneira dos gêneros. O homem vai filtrar as mulheres de uma determinada forma, as mulheres vão filtrar os homens de determinada forma e os gêneros vão aí filtrar os melhores pretendentes, cara. E nesse filtro, você tem que assumir uma coisa, cara. Em hipótese alguma, esqueça disso que eu vou te falar. A mulher, ela vai querer o melhor homem que ela conseguir. Ela é quem disponibiliza o sexo. E o sexo é o que o homem mais deseja. Se ela disponibilizar o sexo ali para qualquer um, ela não vai ter futuro. Ela não vai ter futuro. Se você, homem, por exemplo, se relacionar sexualmente e acabar engravidando, ou se relacionar sexualmente e se apegar emocionalmente com uma pessoa, com uma mulher que não é tão valiosa para você, você vai se ferrar. Mais cedo ou mais tarde você vai se ferrar. Então o filtro, a peneira, ela é essencial. Só que você só vai conseguir filtrar boas mulheres, boas pessoas para sua vida na medida em que você souber quem é você. Que tipo de vida você deseja? É a partir daí que você de fato vai conseguir criar os valores adequados. Você vai conseguir criar a noção de relacionamento ideal. Não, Diego, mas o ideal não existe perfeito, concordo, não existe o ideal. Mas existe um ponto em que nós alcançamos de ideal. Se você, por exemplo, é um homem religioso, você vai para a igreja, você lê a palavra, enfim, você busca a sua religião. Como eu disse anteriormente, se você casar com uma mulher, se você namorar com uma mulher que não gosta disso, vocês vão brigar e ela não vai fazer questão de respeitar os seus valores, ela vai te trair, ela vai fazer questão aí de te desrespeitar de todas as maneiras possíveis porque você escolheu errado. Então, os filtros só serão importantes na medida em que você souber quem você é de fato. A partir daí, amigão, nesse momento que você se filtrou, que você levou segurança para essa menina, a partir daí ela vai fazer o filtro, ela vai utilizar o filtro com você e ela vai escolher o melhor candidato. E o fato mais interessante de toda essa dinâmica é que, em hipótese alguma, você tem que colocar ainda a sua felicidade nessa pessoa. Pode ser que essa menina que você está gostando aí, ela não goste de você. Pode ser. Pode ser que você não preencha esses requisitos. Por quê? Porque ela vai escolher o melhor candidato. E se ela não te escolheu, é porque você não é o melhor candidato para ela. Para ela. Mas pode ser que você seja o melhor candidato para uma outra pessoa. O lance é que você entenda que você não deve, em hipótese alguma, abrir mão dos relacionamentos. Não deixe de se relacionar com as pessoas, não deixe de namorar, não deixe de buscar casamento. Desde que você tenha responsabilidade emocional, desde que você busque construir uma família ou construir aí alguns valores dos quais você compartilha com essa pessoa. Por quê?
Porque é tendência psicológica, existem estudos neuropsiquiátricos, neuropsicológicos que demonstram que quanto maior o nível, ou melhor, quanto mais parceiros você tem na sua vida, maior a tendência de você ser infeliz por algumas questões. Uma das questões é que quanto maior a tendência de você ter parceiros, naturalmente, maior a tendência de você necessitar de aprovação social para ser feliz. O que isso significa? Quanto mais parceiro você tem, naturalmente mais parceiros você se relaciona para perceber, para que você perceba que você consegue se relacionar com essas pessoas, para que você perceba que você não está sozinho, para que você supra alguma carência. E naturalmente, se você se relaciona com muitos parceiros, isso só prova que a sua felicidade está nos parceiros e não em você. Então, essa é uma projeção simples do porquê que você não deve se relacionar com muitas pessoas. O lance é que você não julgue as mulheres, não trate elas como pessoas interesseiras, não trate elas aí como mulheres aí indignas, porque tem muita mulher boa por aí, tem muito homem bom por aí, se você é mulher, enfim. E o lance aí de fato é que você entenda que humano ainda é estudo. O ser humano é um estudo. O ser humano não é aí uma série de descrições dos quais um coach de relacionamento teve frustrações e te dita o que é. O ser humano é psicologia, o ser humano é reflexão, o ser humano é complexo e por isso que você tem que buscar o autoconhecimento, toda essa parte do autodesenvolvimento para você de fato encontrar a sua pessoa, ou você se relacionar melhor, ou você se proteger de relações futuras ruins. Gostou do vídeo? Já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e se tiver interessado já clica aqui no meu link do curso que eu tenho certeza que vai te ajudar muito.